Oração da Coroa, de Demóstenes, parte 1. Principio, atenienses, exorando todos os deuses e deusas, para que neste julgamento vos inspirem em meu favor tanta benevolência quanta eis sempre manifestado pela República e por todos vós. Pedir-lhes-ei depois, o que mais que tudo importa á vossa religião e á vossa gloria, que vos assistam, para que no modo por que devo defender-me, não consulteis o meu accusador, seria duro o vosso proceder, senão as leis e o vosso juramento, no qual, entre outras coisas justas, está escrito, que se escutem igualmente os dois adversários. E taes palavras não dizem unicamente que julgueis sem prevenção e que attendaes com igual benevolência aos dois antagonistas, senão que deixeis a cada um em sua defesa a ordem e disposição que elegeu e concertou. Leva-me Aeschines a mim numerosas vantagens neste pleito. Duas são, todavia, atenienses, as maiores. É a primeira, que não luta Aeschines comigo em lances equivalentes, porque não é para mim o risco de perder a vossa benevolência igual ao dele em ver frustrada a accusação. Eu arrisco. Porém, não quero funestar com phrases ominosas o exórdio do meu discurso. O meu adversário accusa-me pelo prazer da accusação. A segunda vantagem consiste em que são os homens de sua natureza propensos a escutar com mais deleitação a invectiva e o libello do que o louvor em boca própria. O que pois se escuta com prazer pertence a Aeschines, a mim o que, por assim dizer, se ouve com desdém. Se, pois, pelo receio de enojar vos eu vos não referir os actos da minha vida publica, parecerá que não posso confutar a accusação, nem mostrar por que titulos mereço o premio desejado. Se porém me detiver a explanar vos o que fiz, como cidadão e como repúblico, serei forçado a falar de mim por muitas vezes. Esforçar-me-ei por fazê-lo tão modestamente quanto possa. É o que a índole da causa me obriga hoje a dizer. Justo é que o lanceis á conta do meu adversário, que trouxe perante vós esta contenda. Creio que todos vós, juizes, confessaes que este pleito interessa igualmente a mim e a Ctesiphonte, e que o não devo tratar com menos diligencia do que se a mim próprio somente pertencera. É duro e incomportável o ver-se alguém despojado do que é seu. Mais duro ainda se nos despoja um inimigo, mas é tanto maior a desventura de perder a vossa benevolência e affeição, quanto é este para mim, entre todos os do mundo, o maior bem. Versando sobre este ponto cabalmente a presente contenção, exoro vos, supplico vos a todos igualmente, que na minha resposta á accusação hajaes de escutar-me como prescrevem as leis, que Solon, o homem popular e amigo da República, logo ao promulgá las, previu que não bastava o escrevê-las para que fossem obedecidas, senão que as havíeis de confirmar pelo vosso juramento, vós, os que tendes ofício de julgar. E não segundo se afigura, porque de vós desconfiasse, mas por ver quanto seria difficil ao accusado fugir ás imputações e ás calumnias do accusador, que tem a vantagem de falar primeiro, se cada um de vós, juizes, guardando a veneração que aos deuses é devida, não ouvisse benignamente o que fala em último lugar, e prestando attenção igual a um e outro antagonista, não fundasse a sua sentença em todas as circunstâncias do processo. Havendo dispor vos neste dia, como convém, as lutas de toda a minha vida particular e os actos da minha administração, quero, como no principio, invocar de fato os deuses e dirigir-lhes perante vós as minhas dedicações. Primeiramente, para que neste julgamento vos inspirem em meu favor tanta benevolência quanta por todos vós e pela República eis sempre manifestado. Em segundo lugar, para que os deuses vos inclinem a proferir uma sentença qual convém a Athenas em nome da sua gloria,
a cada um de vós, em nome da vossa religião. Se Esquines houvesse apenas discursado sobre o ponto de sua acusação, a defesa do decreto, haveria eu também de limitar a minha apologia. Mas pois que ele não resumiu o seu discurso, antes foi prolixo em declamar contra mim as mais caluniosas exprobrações, julgo ser ao mesmo tempo justo e necessário, athenienses, dizer antes de tudo, em breves termos, o que baste a refutá-lo, para que nenhum de vós, induzido por discursos alheios ao processo, me avalie com menos equidade no assumpto principal da acusação. Ides ver com que verdade e singeleza respondo a quantos impropérios inventou a maledicência do meu accusador acerca da minha vida particular. Se estáis convencidos de que sou tal, qual em suas arguições me descreveu, e entre vós não em outra parte hei passado a minha vida, não tolereis que eu diga mais palavra, embora haja eu tratado dignamente os negócios da republica. Levantae-vos e condemnae me desde já. Se ao revés sabeis que sou melhor que o meu antagonista e de mais honrada estirpe trago a origem, se, para falar modestamente, sabeis que nem a mim, nem aos meus se nos avantajam os mais honestos cidadãos, a Esquines dae tanta fé nos outros pontos, como neste vos merece. Porque é manifesto que de aleives urdiu todo o seu arrazoado. A mim concedei-me igual benevolência àquela com que sempre me attendestes em muitos pleitos anteriores. Sendo tu, Esquines, versado nas artes da malícia, pensaste d'esta vez com demasiada singeleza que, deixando as coisas que respeitam a minha vida publica, contra as injurias pessoaes converteria primeiro o meu discurso? Não o farei assim. Não sou insensato. Entrarei desde já a referir os feitos da minha administração, que difamaste com mentiras e calúnias. Das afrontas impudentes com que intentaste deprimir-me, ao diante me lembrarei, se porventura n'este assumpto os juizes me quiserem escutar. São numerosos e tremendos os crimes de que me accusa, e até ha entre elles alguns que as leis castigam com o ultimo rigor. Mas o designio do meu accusador é unicamente vexar-me pela irrisão e pela injuria, pela perseguição e pela infâmia, por tudo quanto pode cevar o seu entranhavel ódio pessoal. Se foram verdadeiros os crimes que me exprobra, não haveria na republica supplicio igual, ou ao menos semelhante ao que eu merecera. A ninguém deve ser vedado o acesso ás congregações do povo, nem tolhida a liberdade do dizer. Que o orador fale, porém, ás turbas, sob a inspiração da maledicência e da inveja, pelos deuses o affirmo, não é democrático, nem justo. Athenienses, se me via pecar contra a republica com taes abominações, quaes ha pouco Esquines relatou e encareceu com a sua theatral declamação, era seu dever pedir para ellas as penas cominadas nas leis. Se me via commeter acções que merecem delação, cumpria-lhe erguer-se perante vós e delatar me ao vosso tribunal. Se me via propor decretos infractores de vossas leis, era seu dever accusar-me da infração. Se apenas para offender-me vem Esquines accusar Ctesiphonte, contra mim, não contra elle, houvera dirigido a accusação, se esperasse poder convencer-me como réu. Se contra vós me via, pois, delinquindo com taes crimes, como os que tão caluniosamente referiu, ou com alguns outros que eu haja commettido, para todos ha leis, processos, tribunaes, penas graves e tremendas. De todos estes meios pudera Esquines então haver usado contra mim. Se houvera procedido nesta forma, e se outrora invocara contra mim a vindicta das leis, seria a presente accusação consentânea aos seus actos precedentes. Deixando o caminho recto e justo, esquivando-se a accusar-me quando eram ainda recentes os crimes, que me attribue após largo tempo decorrido, accumulando 1000 imputações vituperiosas e com vicios, desempenha contra mim o seu officio de histrião.
Ainda mais, é contra mim a acusação, contra Ctesiphonte o processo judicial. E posto que o fundamento d'esta causa é o ódio acerbo que me vota, não ousa Aeschines medir-se comigo abertamente. Antes, busca na apparencia despojar de suas honras a outro cidadão. E sobre todas as justissimas razões com que pode, athenienses, qualquer defender a Ctesiphonte, uma ha que me parece equitativa e ponderavel. É que se Aeschines e eu havemos de contender no litigio de nossas inimizades, justo é que somente entre nós ambos corra o pleito, e não que, evitando a luta, busquemos um extranho que receba os golpes na refrega. Porque seria a exageração da iniquidade. Quem, depois do que tenho dito, examinar os capítulos da acusação, achará que nenhum só tem por fundamento a justiça e a verdade. Quero, comtudo, sobre cada um d'elles discorrer, e principalmente sobre quanto, acerca da paz e da embaixada, Aeschines mentidamente me imputou, lançando à minha conta os crimes que, ligado com Philocrates, ele próprio cometeu. É conveniente e necessário, athenienses, que eu traga à vossa memoria o estado dos negócios naquele tempo, para que possais julgar cada successo segundo a occasião em que passou. Accesa a guerra de Phócida, não por mim, porque ainda não era parte nos negócios da republica, empenhaste vos em acudir pela salvação dos phocios, posto que a vossos olhos não fossem inocentes. Folgaríeis, ao contrario, com que os thebanos padecessem algum revés, tal era contra elles a vossa justa indignação. Porque não haviam sabido usar moderadamente da vitória, com que em Leuctra os favorecera a sua fortuna. Ardia em dissensões o Peloponeso. Nem os que odiavam Lacedemônia tinham força com que os pudessem aniquilar, nem os que Lacedemônia pusera a principio no governo das cidades as podiam já conter e sofrear. Nesta e nas demais republicas, tudo eram contendas, e revoltas, e discórdias intermináveis. Vendo Philippe estes successos, não eram de feito encobertos a ninguém, corrompendo com suas lardições os traidores de cada uma das cidades, a umas contra as outras ascendia e concitava, fazia reverter em seu proveito os erros e maus conselhos das republicas, e com as turbações comuns crescia e prosperava para a comum ruína o seu poder. E porque os thebanos, em outro tempo arrogantes, agora desventurados e exaustos pela guerra diuturna, era claro que haviam de invocar o vosso auxilio, Philippe, para que tal não viesse a acontecer, nem pudessem concertar-se as duas republicas, mandou oferecer vos a vós a paz, o auxilio de suas armas aos thebanos. Quem deu ajuda a Philippe para que estivesseis a pique de cair de bom grado nos seus laços? Direi que a covardia ou a ignorância dos demais hellenos, ou ambas juntamente. Fazieis vós uma guerra continua e prolongada, e defendendo nela o interesse comum de toda a Hellade, como os successos depois o demonstraram, nem com soldados, nem com dinheiro, nem com o mínimo socorro vos acudiram. Irritados, pois, com razão e com justiça, escutastes complacentes as palavras de Philippe. A paz que naquele tempo celebrastes, ditou-a a conjuntura, não o meu conselho, como assevera o meu acusador. E dos nossos presentes infortúnios, quem em boa consciência inquirir a ordem dos successos, achará as causas nos erros e na corrupção destes homens desleaes. Se examino e discuto estas questões, é somente por honra da verdade, porque se naquelles concertos houve crimes, não me pode caber a menor parte. Quem primeiro lembrou e defendeu a paz foi o comediante Aristodemo. O que primeiro acolheu o alvitre, o que por escrito o apresentou, o que repartiu com Aristodemo as peitas de Philippe, foi Philocrates de Agnúsia. O teu sócio, Aeschines, não meu. O teu sócio, embora suffoques a força de o negar. Os que se empenharam na defesa do decreto, omito neste momento os seus motivos, foram Eubulo e Cefisofonte, não fui eu.
e com serem de todo o ponto conformes á verdade as coisas que vou narrando, abalançou-se a impudência do meu accufador a affirmar que, tendo eu fido o promotor da paz, nem ao menos confenti que Athenas a concertasse n'um general congresso dos hellenos. Mas, ó, com que nome te hei de apellidar? Qual o mereces? Como, pois, sendo tu presente, quando eu frustrava á republica tal feito de alliança, quais ha pouco encarecias com teus gestos e palavras theatraes, podeste comprimir a indignação? E porque, subindo á tribuna, não revelaste e expozeste aquilo mesmo de que só hoje vens denunciar-me? Porque se eu vendia a Philippe a concórdia e união de todos os hellenos, não te cumpria emmudecer, senão clamar, attestar, patentear os meus crimes contra a pátria. Não o fizeste assim então. Ninguém pôde ouvir a tua voz. E com razão. Embaixada alguma se havia deputado a nenhuma das cidades hellenicas. De todas eram já então notórios os desígnios. Não ha, pois, um só vislumbre de verdade no que de taes successos este homem relatou. Ainda mais, recaem odiosamente sobre Athenas as calumnias do meu accufador. Se vós, athenienses, incitáveis á guerra os outros hellenos e despacháveis ao mesmo tempo legados a Philippe para assentar com elle a paz, commettieis uma acção própria de Eurybates, não digna de uma republica, nem de homens que prezem a probidade. Nada d'isto, porém, aconteceu, nada. Com que intento haveríeis de enviar embaixadores ás cidades hellenicas naquella conjuncção? Acerca da paz? Mas todas a gozavam. Acerca da guerra? Mas vós próprios deliberáveis sobre a paz. Assim é manifesto que não fui eu desde o principio o promotor nem o fautor daquella paz. Assim se evidencia que não ha senão calumnias nos demais capítulos da accusação. Ajustada a paz pela republica, de novo consideraes qual foi o meu proceder e o de Aeschines nesse assumpto. Porque daí podereis inferir qual de nós ambos nos tratos da paz lidava por Philippe e qual promovia e advogava os interesses e os foros da republica. Sendo então senador, propuz por um decreto que os legados sem delonga se fizessem na volta do lugar onde soubessem achar-se então Philippe, cujos solemnes juramentos deviam aceitar. Apesar do meu decreto, não quizeram os legados obedecer. Ia neste preceito o interesse da republica? Eis o que vou provar, athenienses. Convinha a Philippe dilatar quanto possível o juramento, a nós apressá-lo com fervor. E por que razão? Porque vós, não somente desde o dia em que havíeis jurado a paz, senão desde aquele em que começastes a esperá-la, tinheis desamparado todos os apercebimentos militares. Philippe, ao contrário, durante largo tempo não descontinuara em aparelhar-se para a guerra, julgando, o que era verdadeiro, que tudo quanto a republica houvesse conquistado antes de jurada a paz, o havia de conservar seguramente, e que ninguém, por tal motivo, depois de concertada, a romperia. O que tudo, athenienses, prevendo e meditando, fiz ordenar por um decreto que os legados singrassem para onde estivesse então Philippe, e ali, sem dilação, lhe tomassem o juramento. Para que, ratificada assim a paz, enquanto os thracios, nossos aliados, dominavam ainda nas comarcas, de que o meu accufador ha pouco motejava, em Sérria, Myrtio, Ergisca, não lograsse Philippe subjugar a Thracia inteira, apossando-se dos pontos principaes, nem com riquezas copiosas e exércitos luzidos tornasse as restantes em tarefas mais seguras. E nem Aeschines vos leu este decreto, nem uma só palavra disse acerca dele. Accusa-me, porém, de que, sendo senador, opinei que devíeis receber os embaixadores. Que me cumpria fazer? Decretar que não recebesseis os que vinham para convosco tratar e conferir? Ordenar ao arquitecto que os não desse lugar nos espectáculos? Mas 2 óbulos nos bastariam para tornar illusoria a prohibição. Convinha que eu zelasse nestes nadas os interesses da republica e que, imitando os meus accufadores, vendesse a Philippe o estado inteiro? Não, decerto. Toma este decreto
e lê o que Aeschines sabia e de indústria preteriu. Toma, lê. Decreto. Sendo archonte Mnesifilo, no último dia do mês Hecatombion, presidindo a tribo Pandionide, Demosthenes, filho de Demosthenes de Peânia, disse: pois que Philippe, enviando os seus legados a Athenas para ajustar a paz, concertou seu tratado com a República, parece conveniente ao Senado e ao povo de Athenas que se conclua a paz já deliberada na primeira congregação de todo o povo, e se elejam 5 legados dentre todos os athenienses, os quais, logo após a eleição, partam, sem a mínima delonga, ao encontro de Philippe, e lhe defiram o mais depressa possível o juramento, e logo também lhe o prestem da parte da República sobre as pazes feitas entre ele e o povo atheniense, compreendidos no concerto os aliados de um e outro. Foram eleitos legados Eubolo, Anaflício, Aeschines, Cotócide, Cefisofonte, Ranúzio, Demócrates, Flieu, Cleon, Cotócide. Tinha eu feito votar este decreto, no meu empenho de servir, não a Philippe, mas à pátria. Estes honrados embaixadores, havendo em menos conta o que deviam à República, 3 meses cumpridos estanciaram em Macedônia, até que Philippe estivesse já de volta, depois de haver sujeitado a Thrácia ao seu império. E em 10 dias, quando muito, porventura em 3 ou 4, poderiam os legados ter chegado ao Helesponto, e tomando sem detença o juramento, teriam salvo aquela região, antes que o macedônio a houvesse conquistado. Porque ou não ousaria Philippe cometê-la, presentes os enviados da República, ou haver-lhe-iam, como a infrator da paz, negado o juramento. E assim não desfrutaria ele, ao mesmo tempo, a paz e a conquista. Deste modo se viu nesta embaixada em Philippe o primeiro acto de doblez, de corrupção nestes homens depravados e infestos aos deuses imortaes. Por isso confesso que fui então, sou agora e serei sempre seu inimigo implacável. Contemplae depois outro attentado, ainda maior do que o primeiro. Havendo Philippe jurado manter a paz, sendo já senhor da Thrácia, por culpa dos legados que haviam desobedecido ao meu decreto, comprou-lhes o favor de não saírem de Macedônia até que houvesse apercebido o seu exército para saltear a Fócida. Para que não succedesse, que tendo pelos vossos embaixadores aviso da entrepresa, feitos vossos armamentos e fazendo-vos de vela nas trirremes, corresseis a fechar-lhe, como dantes, o passo das Thermópilas. E pelo contrario, acontecesse que ao saberdes, pelos recados da embaixada, os desenhos de Philippe, já elle estivesse nas Thermópilas e vos fosse impossível oppugná-lo. Em tanta maneira Philippe se temia e sobresaltava, de que mesmo depois de haver ali chegado, e antes de serem desbaratados os phocenses, decretasseis socorrê-los, e perdesse elle o ensejo da conquista, que determinou de corromper com grossas peitas a este homem desprezível, não em commum com os demais embaixadores, senão a elle só singularmente, encomendando-lhe que taes novas e discursos vos mandasse, com que tudo chegasse á ultima ruína. Peço-vos, athenienses, e exhoro-vos que em todo o decurso d'esta causa tenhaes presente na memoria que se Aeschines me não houvera feito increpações estranhas á questão, tão pouco buscara eu razões alheias ao litigio. E pois usou de maledicência e de calumnia. É força que eu responda em breves termos a cada um dos pontos do libello. E quaes eram então os arrazoados que Aeschines vos propunha e de onde procedeu a vossa perdição? Não convém, dizia, que vos turbeis, porque Philippe haja transposto as Thermópilas. Tudo vos ha de succeder ao sabor de vossos desejos, se vos conservaes quietos. Em 2 ou 3 dias ouvireis que Philippe se fez amigo daquelles contra quem vinha adversário, e adversário daquelles a quem se aproximara como amigo. O que assegura firmemente as alianças, acrescentava gravemente, não são as palavras, senão o próprio interesse. Interessa a todos no mesmo grau, a Philippe, aos phocenses e a vós outros, libertar-vos da estupidez e arrogância dos thebanos. Soavam então docemente a alguns estas palavras, pelas grandes inimizades que tinham com os thebanos.
Que succedeu, porém, logo depois? Exterminados os míseros phocenses e derrocadas as suas cidades, vós que vos tinheis conservado na inacção, pondo fé nas promessas d'este homem, éreis forçados a fugir dos vossos campos com toda a vossa alfaia. Esquines recebia o oiro macedónio, e sobre tudo isto os thebanos e os thessalios votavam á republica o seu ódio, saudavam pelas suas victorias a Philippe. Em prova da verdade, leia-se o decreto de Callisthenes e a epistola de Philippe. Venham estes documentos confirmar o que assevero. Decreto. Sendo archonte Mnesiophilo e congregada pelos generaes a Assembleia do Povo por deliberação dos Prytanes e do Senado, aos 21 dias do mês de Memacterium, Callisthenes Phalereu, filho de Eteônico, disse: que nenhum atheniense, sob qualquer pretexto, pernoite no campo, antes venha ficar à cidade e ao Pireu, excetuados aqueles que estão repartidos pelos presídios, aos quais não poderão desamparar nem de dia nem de noite. Todo aquele que não obedecer a este decreto incorrerá nas penas comminadas aos traidores, salvo provando que o não pôde cumprir por legítimo impedimento. As escusas apresentadas julgá-la-ão o general que tiver o mando nesse dia, o tesoureiro da Republica e o secretario do Senado. Que dos campos se transportem sem detença todos os haveres, os que demorarem a menos de 120 estadios para a cidade e para o Pireu, e os que estiverem a maior distância para Eleusis, Phili, Afidna, Ranunte e Súnio. Assim o proclamou Callisthenes Phalereu. Eram, pois, estas as esperanças com que fizestes a paz, ou era isto que esse mercenario vos promettia? Leia-se a carta que, logo após estes successos, Philippe dirigiu ao povo atheniense. Epístola de Philippe. Philippe, rei dos Macedônios, ao Senado e ao povo de Athenas, saúde. Já deveis saber que estamos para aquém das Thermópilas, sujeitamos os phocenses, e nas cidades que voluntariamente se deram a partido, havemos posto presídios de nossa gente. As que não quizeram obedecer-nos, depois de cometidas à força de armas, as temos arrasado, reduzindo os seus moradores à servidão. E ouvindo que vos aprestaes a socorrê-las, determinei de vos escrever para que neste negocio não ponhais mais diligência. Parece-me que não procedeis como convém, porque tendo jurado a paz, vindes contra mim em som de guerra, sendo que não estão os phocenses comprehendidos em nossos tratados. Assim que se não guardaes os tratados, que tendo pactuado comigo, nenhum outro efeito alcançareis, senão o de vos antecipardes em transgredi-los. Oração da Coroa, de Demóstenes, parte 2. Ouvis como na carta que vos escreve, Philippe manifesta e declara aos seus verdadeiros aliados: eu todas estas coisas cometi contra a vontade e com grande pesar dos athenienses. Assim, ó thebanos e thessalios, se é reto o vosso juízo, a elles havei-os por inimigos, e em mim ponde a vossa fé. Não escreveu literalmente estas palavras, mas isto certamente quis dizer. Desta maneira, iludiu aqueles povos, para que nada precavessem, nem sentissem, antes o deixassem levantar-se com o senhorio de toda a Hélade. Daqui procedem as presentes calamidades dos míseros thebanos. E o homem, que foi o cooperador e o cúmplice de Philippe em promover a confiança, o homem que vos escrevia falsas novas e com suas traças vos embaía, esse é o mesmo que hoje deplora o exício dos thebanos e no-lo descreve como lamentável, sendo ele o causador, não só dos males que afligem os phocenses, mas do que padecem os hellenos. A todos é manifesto que enquanto panteias aquelas desventuras, enquanto, ó Esquines, te compadeces dos thebanos, possuis herdades na Beócia e aras os campos dos próprios que lastimas. Enquanto eu, pela minha parte, me glorio de que a minha cabeça fosse desde logo reclamada por quem tais feitos cometia. Levou-me o discurso a falar de coisas que melhor fora dizer mais adiante. Volto agora a provar que de todos os nossos presentes infortúnios foram causa as veniagas e os crimes dos meus adversários. Depois que fostes enganados por Philippe com o favor de vossos embaixadores, os quais, por ele comprados a preço de oiro, nenhuma notícia vos mandavam que fosse verdadeira,
Depois que também foram enganados os míseros phocenses e as suas cidades assoladas, que veio a succeder? Os thessalios desprezíveis, os estúpidos thebanos, acclamaram a Philippe como a seu amigo, a seu patrono, a seu libertador. Nada viam no mundo senão elle, nem soffriam que ousasse alguém dizer-lhes o contrario. Vós, posto que visseis com maus olhos o que ia succedendo, e mal pudesseis reprimir a indignação, guardáveis, comtudo, a paz. Nem outra coisa podieis então fazer, estando sós. Os demais hellenos, ilaqueados como vós, e frustrados no que esperavam, guardavam também a paz de boamente, ainda que Philippe, em certa maneira, desde muito andasse em guerra contra elles. E de feito, subjugar Philippe em suas incursões aos Illyrios, aos Triballos, e até mesmo a alguns dentre os hellenos, unir à sua bandeira exércitos poderosos, corromper alguns dos cidadãos que a favor da paz andavam em sua corte, e Aeschines foi um d'elles, era mover a guerra aquelles povos, contra os quaes se apercebia d'esta arte o Macedonio. Se elles o não sentiam, é essa outra questão. A culpa não é de certo minha. Perante vós sempre, em todos os lugares aonde me enviastes, fui incansável em o predizer e attestar. Enfermavam as republicas, peitados e vendidos pelo oiro, os que n'ellas administravam os negócios, e dentre os particulares e cidadãos, uns entregues á imprevidência, os outros ao ócio e ao desleixo. E sendo que o mal a todos affligia, á maneira de contagio, julgava cada um que haveria de eximir-se ás futuras calamidades e fazer, quando quizesse, dos alheios perigos esteio de sua própria felicidade. Daí procedeu, em meu parecer, que pela fácil e intempestiva desidia de seus ânimos, vieram os povos a perder a liberdade, e que os magistrados das cidades, os quaes tudo suppunham ter vendido, exceptuadas suas pessoas, conheceram desde logo serem elles as primeiras victimas de sua negociação. Porque em vez do nome de hospedes e amigos, com que então os acariciava o oiro de Philippe, ouvem agora taxarem nos de aduladores, de inimigos dos deuses, e de quantos outros nomes convém á sua perfidia. Porque não é, athenienses, no interesse dos traidores que o oiro se despende com mão larga, nem aquelle que está seguro da coisa já vendida, escuta o conselho do traidor no seguimento dos negócios. E se tal acontecera, ninguém fora mais feliz do que o traidor. Mas não succede assim, nunca succede. Antes, pelo contrario, o homem que deseja levantar-se com o domínio, desde que chega a alcançá-lo, fica logo também senhor dos que por sua corrupção lh'o entregaram. E sabendo quanta é sua maldade, então os descrê, então os aborrece, então os vota ao ultimo desprezo. Attentae, pois, no que vou dizer. Se já vae longe o tempo em que passaram estes casos, é cada dia ensejo para que os saibam e meditem os prudentes. Chamou-se Lasthenes, amigo de Philippe, até lhe vender Olinto. Amigo de Philippe, Timolau, até que entregou Thebas. Amigos de Philippe, Eudico e Simo de Larissa, até que submeteram a Thessalia ao jugo de Philippe. E bem depressa toda a terra habitável foi cheia de traidores, expulsos de suas cidades, cobertos de ignominia, expiando cruelmente as suas iniquidades. Que lucrou Aristrato em Sicyone, Perilau em Megara? A abjecção e o desprezo. Daqui a todos se põe de manifesto que o cidadão que melhor defende a sua pátria e mais fervorosamente combate os que a perjuram, esse é por certo, ó Aeschines, o que a vós outros mercenários e traidores torna possível a continuação da vossa venalidade. A turba dos cidadãos, aos que são incansáveis em contrariar vossos desígnios, deveis o estar seguros da vida e do salario. Porque se de vós somente dependera, houvereis chegado ha muito á ultima ruína. Mais tivera que dizer acerca dos successos de que falei. Julgo, porém, já demasiado que tenho referido.
golfando sobre mim a bilis de teus próprios attentados e iniquidades, só Efchines é culpado de que eu tenha de lavar a minha honra perante aquelles que não eram ainda nascidos quando estes successos se passaram. Hei sido porventura prolixo para vós, os que, antes de eu proferir uma palavra, conhecieis já de tempo antigo a corrupção do meu accufador. Amizade, hospitalidade lhe chamava, quando n'um lugar do seu discurso se queixava de eu lhe lançar em rosto a amizade de Alexandre. Eu, a ti, a amizade de Alexandre? Quando a alcançaste? Quando a mereceste? Nunca poderia eu chamar-te o hospede de Philippe, nem o amigo de Alexandre. Louco estaria eu se tal dissera, excepto se os segadores e os outros jornaleiros se podem chamar hospedes e amigos daquelles que lhes pagam o salario. Mas ninguém dirá que tal succeda. Mercenario sim te chamo eu, outr'ora de Philippe, agora de Alexandre, e comigo todos estes cidadãos. Se duvidas, interroga os neste ponto, ou antes eu mesmo perguntarei em teu lugar. Qual vos parece, athenienses, que seja Efchines, o mercenario ou o amigo de Alexandre? Ouvis o que respondem? Determino agora defender-me da principal accusação e discorrer pelos meus actos, para que Efchines, se bem o não ignore, entenda pelo que vou dizer a justiça, com que mereço a honra proposta no decreto e outras, porventura ainda maiores. Toma e lê a accusação. Accusação. Sendo archonte Queronides, aos 6 dias do mês Elaphebolion, Efchines, filho de Atrometo, Cotócide, citou perante o archonte a Ctesiphonte de Anaflisto, filho de Leosthenes, accusando-o de ter proposto um decreto contrario ás leis, o qual ordena que Demosthenes de Paeania, filho de Demosthenes, seja coroado com uma coroa de oiro, a qual será proclamada no teatro, nas grandes festas dionysíacas, por occasião das novas tragédias, e se annuncie que o povo de Athenas vota uma coroa de oiro a Demosthenes de Paeania, filho de Demosthenes, em premio de suas virtudes e da boa vontade, com que sempre tem procedido para com todos os hellenos e para com o povo atheniense, e como testemunho do seu animo varonil. E porque Demosthenes, por palavras e ações, tem bem servido os interesses deste povo e está sempre disposto a fazer tudo quanto possa reverter em proveito da Republica. E este decreto contém coisas falsas e contrarias ás leis, porque em primeiro lugar não consentem as leis de Athenas que nos atos da Republica se aleguem falsidades, e outrosim defendem votar coroas aos que ainda não prestaram contas de sua administração. Ora Demosthenes tem a vedoria na reparação das fortificações e preside aos espectáculos teatraes. Vedam igualmente as leis que se proclamem as coroas no teatro, nas festas dionysíacas, por occasião das tragédias novas, e ordenam que no Senado se annunciem, se é o Senado que as decreta, no Pireu, na Assembléa Popular, se é a cidade que as dedica. Pena 50 talentos. Testemunhas, Cefisofonte, filho de Cefisofonte, Ramnusio, Cleon, filho de Cleon, Cotocide. Eis aí, athenienses, qual é a accusação contra o decreto. Dos próprios termos dela, espero tornar-vos evidente a minha justificação. Seguindo a ordem das imputações escritas no libello, a cada uma confutarei singularmente, sem omitir adrede alguma delas. Pois que o decreto affirma que por obras e palavras bem servi os interesses deste povo, que estou prompto a fazer em seu favor quanto é possível, e que por estas razões mereço os seus louvores. Concluo que os feitos da minha administração tendes de aquilatar neste litígio. Inquirindo, pois, qual fosse a minha politica, podereis inferir se é falso ou conveniente e verdadeiro o que de mim escreveu Ctesiphonte. O haver ele calado em seu decreto a clausula depois de eu haver dado contas á Republica, o ordenar que me seja votada a coroa, sendo proclamada no teatro, tudo isto, julgo, se vincula estreitamente com os actos da minha administração. E só por elles podeis avaliar se vos mereço ou não a honra d'uma coroa e da sua proclamação perante o povo. Parece-me também ser necessário citar-vos as leis, segundo as quais é permittido a Ctesiphonte escrever o que propoz. Tal é, athenienses,
o desenho singelo e verdadeiro com que tracei a minha defesa. Entro já a referir-vos o que fiz. E se primeiro vou falar dos meus feitos e orações em prol de toda a Hellade, não pense alguém que iludo a letra do libello. Porque se Esquines denuncia este decreto, por affirmar que com os meus discursos e os meus feitos servi a pátria honradamente, se nega que sejam verdadeiros taes serviços, tornou este homem conveniente e necessario, segundo o teor da accusação, o exame da minha vida publica. E como sejam numerosos e vários os negócios da republica, e eu entendi particularmente nos que tocavam aos interesses communs de todos os hellenos, será justo que n'elles busque os argumentos da minha apologia. Deixarei em silencio o que Philippe usurpou e conquistou antes de eu entrar nos conselhos da republica e subir á tribuna popular, porque julgo que nenhum d'estes assumptos tem comigo relação. Mas tudo quanto fiz desde o primeiro dia em que fui parte nos actos do governo e contrariei as empresas de Philippe, vou agora rememorar, e de tudo vos darei conta, suppostas, em primeiro lugar, estas premissas. Tinha Philippe sobre nós, athenienses, uma vantagem singular. Succedia haver então entre os hellenos, não apenas entre alguns, senão entre todos igualmente, uma tal cópia de traidores, mercenários e inimigos dos deuses. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.